Olá, paz do Senhor a todos. Estamos iniciando aqui a nossa aula de número 2 e essa aula tem como tema as lideranças bíblicas, Zorobabel, Esdras e Neemias. Quero deixar um texto aqui no livro de Esdras, capítulo 2, o verso de número 2, que diz assim, seus líderes eram Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraias, Realias, Mardoqueu, Bilsan, Mispar, Bigvai, Reum e Baana. Esses são líderes do primeiro retorno de Jerusalém, da Babilônia para Jerusalém, sob a liderança de Zorobabel e de alguém que, junto com ele, ajudava nessa transposição do povo judeu da Babilônia agora para Jerusalém. Nós vamos aprender algumas verdades práticas nessa lição bastante importante sobre liderança. Esdras, capítulo 1, verso 1, diz assim, no primeiro ano do rei Sírio, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a sua profecia que havia anunciado por meio de Jeremias. Despertou o coração de Ciro para registrar por escrito a seguinte proclamação e enviá-la a todo o seu reino. Esse é o versículo número 1 de Esdras, né? Onde Deus cumpre a sua profecia, dizendo que os 70 anos passariam e o povo retornaria novamente a Jerusalém. O Senhor é quem faz a obra e levanta líderes para realizar o seu cumprimento e cumprir os seus desígnios, né? Então, para que a obra de Deus ela se realize na terra, Deus usa pessoas, líderes, homens e mulheres que vão comandar, trazer à tona o processo, o propósito de Deus para se cumprir. Ele precisa de pessoas que se coloquem na posição. E Zorobabel, por exemplo, foi um dos líderes que trouxe a primeira remessa de judeus a Jerusalém novamente. E esse grupo foi liderado, ele tinha alguém que ia na frente, mostrando o caminho, orientando, fazendo com que as coisas pudessem sair do jeito que Deus gostaria que saísse. Então a liderança é muito importante porque toda obra, todo departamento vai exigir de uma pessoa que tome a frente, que seja o líder daquele grupo, para que ele possa alcançar os seus propósitos, né? A introdução ainda, nesse contexto de retorno a Jerusalém, Deus levantou 3 líderes com propósitos diferentes, que são eles: Zorobabel, que foi responsável pela reconstrução do templo, Esdras, que foi responsável pela reconstrução espiritual do povo, que voltava a Jerusalém, e também a Neemias, responsável pela reconstrução das muralhas de Jerusalém. Então, esses 3 homens, Deus levantou como líderes com 3 propósitos diferentes que nós vamos ver nesta aula. Lições que aprendemos então com Zorobabel. Esdras 2 e 2 diz assim: os seus líderes eram Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraias, Realias, Mardoqueu, Bilsan, Mispar, Bigvai, Reum e Baana, que este é o número de homens que saiu da Babilônia, regressando agora para Jerusalém. Nenhum líder lidera sozinho, ou seja, sempre vai existir um líder, mas junto com esse líder vai existir uma equipe. É importante que o líder saiba montar, saiba criar uma equipe que vai ajudar ele a desenvolver o seu propósito, aquilo que Deus o chamou para fazer. Então, a partir de Esdras, capítulo 2, do versículo 13 até o 70, nós vamos ver que uma multidão de pessoas saiu da Babilônia. E Esdras sozinho não iria conseguir liderar todas essas pessoas. Então ele criou uma equipe que o ajudava naquele trajeto da Babilônia até Jerusalém. E quando chegou em Jerusalém, que ajudassem ele também no propósito de reconstruir o templo. No versículo 64 de Esdras 2, nós vamos ver que o número do povo que saiu era de 42.360 pessoas, era um número bastante grande, e para atender toda essa demanda, não dava para somente Zorobabel, então ele precisava de uma equipe. Jesua e outros homens ajudaram ele nesse projeto, nesse propósito, e você que tem um chamado de liderança, ou ocupa uma função de liderança no ministério eclesiástico, na igreja, você deve ter sim uma equipe que você deve montar, para que ajude você com os propósitos daquele ministério, que ajudem você a fazer aquele ministério funcionar de forma que agrada a Deus. Outra lição que podemos aprender com Zorobabel,
embora, Esdras capítulo 3, verso 3, embora o povo tivesse medo dos habitantes daquela região, construíram um altar no mesmo lugar. O sucesso, veja só que aqui tem algo interessante, ó, o sucesso de um bom líder passa pelo altar. Então, todo líder deve começar o seu ministério com oração e deve ser um homem de oração, uma mulher de oração, um líder que ora e busca a orientação divina, né? O altar é o lugar que Deus usa para fazer prosperar o nosso ministério, é onde Ele direciona os nossos passos para tomar decisões, para criar projetos, enfim, para fazer com que o nosso ministério seja levantado de forma correta, junto com pessoas que estão ao nosso lado, para prosperar o nosso ministério, o nosso caminho, aquilo que nós precisamos fazer naquele momento. Vamos ver mais o que a gente aprende com Zorobabel. Esdras capítulo 4, verso 5. Então os habitantes da região tentaram desanimar e amedrontar o povo de Judá, para que não continuassem a construção. Veja, o ministério de liderança por vezes sofrerá ataques que os desanimam aqueles que estão imbuídos naquela obra. Então, ataques espirituais, pessoas que vão falar coisas que às vezes não te agradam, porque elas pensam diferente de você. Ah, porque você não fez isso, porque você não fez daquela forma. São momentos que muitas coisas que o inimigo usa para nos amedrontar, para nos paralisar, impedir a gente de fazer aquilo que habitualmente nós gostaríamos de fazer ou que é o certo fazer. Isso vai acontecer no seu ministério, no nosso ministério, isso vai acontecer por muitas vezes, mas nós temos que ter a consciência de que nós estamos sobre o altar, buscando a direção de Deus. Se nós estivermos fazendo a direção de Deus, isso vai acontecer. Pessoas, circunstâncias, problemas vão surgir para que nós possamos entender que Deus está operando através da nossa vida. Por isso a necessidade do altar para ter êxito em nossa missão. Ou seja, esse tipo de situação a gente resolve orando, buscando a presença de Deus e estudando a palavra, a escritura sagrada que vai nos dar direcionamento para termos sucesso no nosso ministério de liderança. Zorobabel foi um líder que buscou a Deus, que buscou o altar e que criou equipes para buscar a direção de Deus e fazer com que o seu ministério tivesse êxito na reconstrução do templo. E a gente vai ver no livro de Esdras, até o capítulo de número 7, que ele teve sucesso na sua caminhada como líder, porque buscou a direção de Deus. Agora nós vamos ver lições que aprendemos com Esdras, que é outro líder que a gente se propôs a estudar neste momento. Esdras capítulo 7 e 9, partiu da Babilônia em 8 de abril, o primeiro dia do ano novo, e chegou a Jerusalém em 4 de agosto, porque a bondosa mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Assim, a exemplo de Zorobabel, Esdras também liderou pessoas. O ministério da liderança se faz notório porque não tem como liderar sem ter pessoas, né? Ou seja, a gente sempre lidera um grupo de pessoas, seja ele pequeno ou grande, mas são pessoas que a gente lidera, e liderar pessoas é sempre uma questão bastante complicada, difícil, porque são pessoas que pensam diferente, que agem diferente, têm comportamento diferente, personalidade diferente. E Esdras é exemplo de Zorobabel e de Neemias, ele também liderou pessoas no seu ministério. E Esdras era um líder direcionado por Deus e não por homens, ou seja, mas tudo que Esdras fez, Zorobabel e Neemias fizeram, foram buscar a presença de Deus para poder liderar essas pessoas da maneira correta, orientando, ensinando, aconselhando, para que elas tivessem êxito na sua caminhada e Esdras, os líderes, tivessem êxito também no seu ministério, fazendo com que o nome do Senhor fosse glorificado. Veja o que mais. No Esdras capítulo 8, verso 15, reuniu os exilados. Esdras, na primeira parte do versículo 15, a parte A, ele diz que reuniu os exilados. A função do líder, o ministério de liderança, é reunir, chamar as pessoas para perto, para estar próximas à liderança, para que possam ser orientadas, discipuladas, alimentadas com a palavra e nos seus problemas serem ajudadas por esse líder. Então isso é o que Esdras fez, ele juntou, ele reuniu os seus liderados próximos a ele, prendeu nele
para que ele pudesse, então, junto com eles, caminhar em uma direção. Agora, já no versículo 25, ele reuniu esses ilados junto ao canal Ava, que é um rio, né? E ordenei que todos nós jejuássemos e nos humilhássemos diante de nosso Deus. Ou seja, ali naquele local eles se juntaram para receberem instruções da liderança, que era para jejuar, orar e então para continuar a caminhada, para que Deus o pudesse proteger. Aqui aprendemos com Esdras 3 princípios, né, do sucesso. O que é? A unidade, o jejum e a oração. Esses 6 princípios de sucesso de qualquer líder, eles devem existir em qualquer princípio de liderança. Você precisa usar esses 3 princípios, né? A unidade, juntar todo mundo, não separar, mas juntar, criar unidade, jejuar por esse grupo, por essa direção, por essa liderança ter êxito. E você precisa ter oração, porque é a base de todo ministério, é a oração e o conhecimento bíblico, ok? Então aqui nós aprendemos com Esdras essas 3 lições. Esdras ainda nos ensina no capítulo 2, no versículo 24, diz assim, ó, nomeei 12 chefes dos sacerdotes, homens de Deus, né? Para ficarem encarregados, ou seja, Esdras está dividindo as funções. Ele usou, a exemplo de Zorobabel, ele delegou funções a outras pessoas no seu ministério para o ajudar nas suas funções, né? Então ele escolheu homens de Deus, né? E ele dividiu as funções, dividindo o fardo da liderança com outras pessoas para que ele pudesse se dedicar mais ao seu ministério e pudesse ter pudesse colher o maior número de fruto possível, porque ele delegou essas funções para pessoas que o ajudariam naquele ministério. Então Esdras era organizado e nomeou pessoas para ajudá-lo. Você precisa identificar no seu grupo pessoas que podem ajudar você naquele ministério, ou você precisa preparar pessoas. Se não tiverem pessoas preparadas, você precisa preparar pessoas para que elas possam ajudar você e você ter um êxito maior naquilo que Deus chamou você para fazer. A última lição aqui que nós aprendemos com Esdras, capítulo 10, verso 1, diz assim, ó, enquanto Esdras orava e fazia essa confissão, né, chorando e com o rosto diante do templo, com o rosto no chão, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres, crianças, se reuniu e chorou amargamente com ele, né? Esdras tinha a função de trazer novamente ao coração do povo uma espiritualidade. O Zorobabel reconstruiu o templo, Esdras reconstruir a espiritualidade do povo. E aqui nós aprendemos uma grande lição com Esdras, que o líder é aquele que é exemplo. Quando o líder vai na frente e faz o que precisa ser feito, aqueles que o acompanham farão também. Então, antes de qualquer coisa, antes de o povo se humilhar, Esdras se humilhou, chorou, buscou a presença de Deus, buscou arrependimento, e assim todos os homens, mulheres, crianças se reuniram à sua volta e amargamente se arrependeram dos seus comportamentos, dos seus pecados, e tiveram então êxito naquele momento, naquela oração. Esdras conseguiu influenciar o povo também a fazer aquilo que ele estava fazendo e querendo ensinar o povo a fazer. Então aqui fica uma lição de Esdras, que o líder é aquele que vai na frente e influencia pelo exemplo nosso. Os nossos liderados, eles vão querer ser diferentes. Lições que aprendemos com Neemias agora. Neemias, capítulo 1 e verso 2, ele tem a visita dos seus irmãos lá em Suzã, no reino, na capital da Pérsia, né? E quando eles chegam lá, Neemias vai perguntar aos seus irmãos como estava Jerusalém, como estava Judá, e ele vai dizer assim, ó, perguntei a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação deles. Neemias era um líder preocupado com a situação de Jerusalém, da igreja, do grupo. Ele não era um líder que só tinha a posição de líder, mas não era um líder que tinha posição. Como é que anda as coisas? O que está acontecendo? Era um líder que demonstrava preocupação com o ministério, com os seus liderados, com a situação daquele grupo. Ele se preocupava com isso, e nós como líderes também devemos nos preocupar com essas situações. Outras lições que aprendemos com Neemias
entre o capítulo 1 ainda, verso 3 e 4, eu vou ler o verso 4, que diz assim, ó, quando ouvi isto, sentei-me e chorei diante de alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus do céu. Ou seja, depois que relataram como estava, que as coisas não estavam indo bem, que estava passando por necessidades, então Neemias sentou, chorou e lamentou, jejuou, orou, ou seja, fez aquilo que outros líderes que a gente já estudou aqui fizeram. Ele também orou, ele também jejuou, ele sentiu a tristeza no coração e ele diz assim, eu não posso ficar parado, eu preciso tomar uma decisão. O líder é aquele que toma frente, que começa a fazer aquilo que ninguém mais quer fazer. O líder é aquele que não se conforma com a situação atual e diz, eu preciso fazer algo. E quando a gente identifica alguma situação ao nosso redor, dentro do grupo que nós lideramos ou dentro da igreja que nós congregamos, nós temos que tomar a iniciativa para fazer acontecer aquilo que ninguém mais está fazendo para melhorar a situação. Então, o verdadeiro líder é aquele que se preocupa e faz algo em relação àquilo que precisa ser feito. Neemias capítulo 1, ainda verso 11, né? Aqui tem no versículo, eu destaquei, eu vou botar os slides aqui no grupo também. Peço que me concedas êxito, ou seja, a oração de Neemias era a Deus para que Deus lhe desse êxito naquilo que ele precisava fazer. Ou seja, Neemias não queria ficar parado, viu a situação como estava e foi agir. Mas ele orou a Deus pedindo que êxito, que Deus pudesse abençoar ele no trabalho que ele se propôs a fazer. A exemplo de Zorobabel e Esdras, Neemias também orou ao Senhor para ter êxito em sua missão, que era voltar a Jerusalém e reconstruir os muros de Jerusalém. Então, para isso, ele precisou de orar, buscar a Deus, direção, buscar de Deus um favor para que ele pudesse, então, concluir a sua missão que Deus deu em suas mãos. Neemias 2:13, depois que escureceu, Neemias saiu da onde estava e foi em volta das muralhas de Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele vai andar em volta e ele vai ver como está a situação de Jerusalém e das muralhas. Então, o líder precisa ter visão do todo para poder iniciar o seu trabalho. Onde começar, o que planejar, como fazer. E Neemias foi um líder organizado, ou seja, foi um líder que mapeou, ele foi conhecer o ambiente, ele foi conhecer as pessoas que faziam parte daquele grupo, ele foi conhecer a situação, ele se inteirou de todas as coisas para então começar a organizar, a fazer o que precisaria ser feito para mudar aquela situação. Então Neemias pegou, saiu dentro das muralhas e foi andando em volta para ver qual era a situação. Ali ele encontrou muito entulho, muros quebrados, brechas abertas, e ele agora tinha uma visão do que ele precisava fazer para mudar aquela situação. Então, um bom líder precisa ter essa visão do todo para poder fazer algo que vai culminar nas bênçãos de Deus sobre aquele grupo, sobre aquele departamento que ele vai estar à frente liderando. Ok? Então, a visão é fundamental. Neemias 2, verso 17, venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém. Ou seja, quando Neemias viu tudo o que estava acontecendo, Neemias fez um propósito, ok? E motivou o povo. Ele tomou a direção e conseguiu trazer o povo junto com ele para juntos trabalhar na reconstrução do muro, assim como Esdras, assim como Zorobabel. Eles estavam, ele era o líder principal, mas existia uma gama de pessoas à sua volta que o ajudavam no seu ministério. Então o ministério ele não é único, ele não é de uma só pessoa, ele é de várias pessoas que junto com ele lideram para um grande propósito ser concluído, né? Neemias foi um líder que tomou atitude essa que motivou a todos a reconstruírem os muros. Nós, como líderes, tomamos atitude, mas essa atitude motiva aqueles que caminham conosco também a tomar posição, a se mover em prol dos nossos objetivos no ministério de liderança. Neemias 4:1, Sambalete ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro, ou seja, novamente aqui aparece a oposição, pessoas, circunstâncias, enfim, a opressão espiritual que vai tentar nos impedir de concluir a obra que Deus nos colocou em nossas mãos. Os inimigos tentando nos desmotivar e fazer nós pararmos. Isso vai existir em todo o ministério de liderança
como vimos em Zorobabel, Esdras e agora estamos vendo em Neemias, mas a oração, a nossa motivação espiritual, o nosso conhecimento da palavra vai nos fazer não parar, mas continuar adiante para concluir com êxito a obra que o Senhor colocou em nossas mãos. E para concluir essa aula, o Ministério de Liderança Sagrado, podemos ver nesta aula 3 líderes que foram chamados por Deus para causas diferentes, realizando com êxito o seu ministério. O que chama a atenção de todos é que Zorobabel, Esdras e Neemias foram homens de oração, coragem, guiados por Deus ao realizar seu trabalho. Que possamos nos espelhar em homens como estes e mulheres como Débora, Timóteo, Tito e, claro, em Jesus, que é o maior dos líderes, que eu podia ter citado nessa aula, mas acabei não citando. Mas existem outros líderes na Bíblia, como Débora, Timóteo, Tito, e o próprio Jesus, Paulo, né, que a gente pode tirar lições valiosas, né, desses homens, mulheres, que Deus usou como líderes para modificar um tempo, uma história e pessoas ao longo da história bíblica. Amém? Que Deus abençoe você. Já clica nas atividades da aula e você pode, então, compartilhar seu comentário sobre aquilo que você tem aprendido. Deus abençoe.